Olá, boa tarde. Portugal é o país da OCDE onde mais vezes se recorre ao serviço de urgência. Não somos o país com mais doentes, nem o país com mais urgências a funcionar, o que explica então que sejamos o país onde mais doentes dão entrada nas urgências. O que diz isto sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde e por onde poderemos começar a alterar esta e outras tendências? São questões a que queremos responder nos próximos 60 minutos. Para isso, conto com a ajuda dos meus convidados de hoje, que são Henrique Capelas, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães e é também professor na Universidade do Minho, José Fragata, diretor do Departamento do Coração, Vasos e Tórax do Hospital de Santa Marta, vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa e cirurgião cardiotorácico, e João Marques Gomes, é especialista em gestão da saúde da Universidade Nova de Lisboa. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Obrigado pelo tempo que nos vão dedicar das vossas vidas. Obrigado também ao Henrique, que julgo que veio de mais longe. Aos três, espero depois também que regressem bem. Henrique, vou começar por si. Quando nós olhamos para a comunicação que se faz da saúde, as pessoas são todas saudáveis, todas caras bonitas, só saúde, mas depois, quando se fala da saúde, só se fala em doença. Atos médicos, cirurgia, tantos doentes. Saúde também é saúde, não é só doença. Bem, às vezes há quem diga que nós concentramos-nos muito nesta questão da doença, efetivamente. Há quem diga, inclusive, que isso tem muito também a ver com o próprio sistema de financiamento. Nós temos um sistema de financiamento que, no fundo, financia os atos médicos, os atos em saúde. Claro que isto é um discurso geral na sociedade. Fizemos tantas cirurgias neste ano, relativamente ao ano passado, aumentamos as consultas, aumentamos as cirurgias, estamos constantemente a falar em atos, enfim, que se praticaram, isto porque a saúde também é financiada por esses atos. Provavelmente a mudança de paradigma, e ela vai ter que se fazer mais tarde ou mais cedo, nós temos que falar mais em manter as pessoas saudáveis. Quando nós, se calhar, eventualmente tivermos um sistema, por exemplo, de financiamento, que seja um financiamento ajustado, mas por capitação e não por ato médico, provavelmente iremos falar mais sobre saúde, ou seja, centrarmos mais o nosso discurso importante a manter a população saudável. É dizer, este ano temos uma população mais saudável do que no ano passado. Talvez seja um discurso mais correto do que estarmos a dizer este ano fizemos tantas cirurgias mais do que no ano passado. Penso que esta mudança de paradigma de concentrarmos na doença e concentrarmos mais na questão da saúde, enfim, teremos e iremos caminhar para lá, com certeza. Mas esta necessidade, esta constante forma de recorrer a tudo o que é números, não é também pelos objetivos e pelas metas que se impõem superiormente? Nós temos uma cultura muito vocacionada para os números. Olhamos para as capas de jornais, por exemplo, e tudo é números. Olhamos para os rodapés das televisões e tudo é números. Não andamos também aqui na área da saúde demasiado agarrados a esses números, tal como o Henrique há pouco? Bem, nós, naturalmente, é do conhecimento público, a saúde. Nós temos uma tutela, eu tenho uma tutela, que considero que é o Ministério da Saúde. Naturalmente, mas também todos nós sabemos que, enfim, fruto das circunstâncias do próprio país, da própria economia, o Ministério das Finanças, digamos, também é um dos ministérios que tutela, portanto, a saúde, naturalmente, e os próprios gastos, porque as pessoas provavelmente em casa, não sei se terão a noção, mas o Orçamento Geral da Saúde, só a parte que sai do Estado, anda na ordem dos 8,4 mil milhões de euros. 8,4 mil milhões de euros. Portanto, é este ano, com mais 500 milhões, sobe aos 9 mil milhões só para o Serviço Nacional de Saúde. Eu diria que isto é quase, não sei se será o mesmo valor, mas é o valor que nós estamos a pagar de juros da nossa dívida pública. Portanto, está a ver, é um valor que, naturalmente, exige aqui um controle. Aliás, o setor da saúde, infelizmente, é dos setores mais controlados e mais enfim, escrutinados. O Ministério com maior orçamento. Mas tem que ser assim, 11 mil milhões só para porque o movimento é mais dinheiro, não é? Portanto, isso é normal, a realidade não falava dos números tanto dos números, sempre a impor. Estava a falar mais dos números, das cirurgias, dos atos médicos, tudo é números. O tempo em que o médico tem disponível para cada consulta. Não andamos aqui demasiado agarrados aos números, porque antigamente, na relação médico-doente,
não havia esta ditadura dos números, esta ditadura do tempo. Sim, isso é verdade. Eu digamos que, como em tudo, se calhar a forma correta nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como é costume dizer-se, não é? Nem podemos ser escravos dos números, mas efetivamente tem que haver também, naturalmente, algum controle, porque, como digo, com volumes desta natureza, dos maiores orçamentos, tirando o Ministério das Finanças, naturalmente, o Ministério da Saúde é o que movimenta maiores volumes, e estou a falar só da parte do Estado, porque depois há também uma parte, como todos sabemos, que é o próprio cidadão e, enfim, os privados que contribuem também para essa despesa, porque a despesa não se fixa nos 9 mil milhões, é bastante mais. Mas é evidente que tem que haver aqui algum controle e algum, enfim, é uma expressão, tem que haver aqui, naturalmente, um controle muito apertado nesta perspectiva. Naturalmente que a questão dos tratamentos médicos, da relação médico-doente, isso aqui, eu deixo mais aqui para o professor Fragata, como médico, que poderá efetivamente desenvolver melhor esse tema, não é? Com certeza. José Fragata, a nossa saúde anda demasiado reativa quando deveria ser um pouco mais preventiva. Reativa em que sentido? No seguimento daquilo a questão que eu coloquei ao Henrique Capelas, e andamos constantemente nós temos a disputar números e se calhar tratamos mais a saúde e devíamos era fazer com que as pessoas fossem mais saudáveis para não terem que ir tantas vezes aos hospitais. Eu acho que nós temos uma enorme falta de uma reforma verdadeira da saúde. Não são panegíricos ou pequenas atuações aqui e ali. O modo como nós encaramos, eu costumo contar isto com alguma graça, o Sr. Carlos Gulbenkian, que era um homem bastante sagaz para o negócio, tinha como médico assistente o professor Fernando da Fonseca, que deu no Hospital da Amadora. Mas o Sr. Carlos Gulbenkian nunca pagava ao médico quando estava doente. Pagava-lhe uma avença regular. Para ele estar saudável. Sempre estava saudável. E ele sabia porquê. Nós, normalmente, investimos bastante mais no tratamento da doença e hoje em dia nós temos muita doença crónica e muito envelhecimento e são as duas pechas da medicina do século XXI, são de facto o envelhecimento com as suas comorbilidades, o aumento da longevidade, por um lado, e por outro lado, as doenças crónicas que vêm com eles. Em boa verdade, nós investimos muito aí e investimos menos na prevenção e nos estilos saudáveis de vida. E é curioso, estávamos ali a falar um bocadinho off the record antes desta conversa. Sim, mais vocês pública. Começaram o programa antes de eu chegar. Agora Mais pública, ali é que se fez o programa. Verdadeiramente, há uma desfocagem na medicina, ou por outra, na prestação de cuidados de saúde. A medicina hospitalar, que é aquela que enche as caixas das televisões e dos telejornais e dos jornais, devia ser a ponta do iceberg. A maior parte das pessoas não está doente, graças a Deus. Por isso é que os seguros são negócios. A maior parte das pessoas está saudável. Ou por outra, tem doenças que não necessitam de cuidados hospitalares. E quando falo em reforma da saúde, falo numa articulação correta entre cuidados de saúde de proximidade, que o setor social presta por vocação, com cuidados de saúde primários, com uma saúde familiar bem organizada. Essa é, de facto, o grande iceberg. Depois a ponta que nós vemos, mas que faz imenso barulho e gasta imenso dinheiro, são os cuidados agudos hospitalares. Portanto, começaria por lhe dizer que era a altura que alguém verdadeiramente, de uma forma efetiva, reformasse a saúde. Porque o que nós estamos a ser neste momento é reativos à doença, mas estamos a ser reativos num outro aspecto. A falta de financiamento e a degradação que as condições do sistema ou do Serviço Nacional de Saúde têm tido nos últimos anos faz com que a maior parte de nós em serviços hospitalares passemos o dia não a planear ou a gerir ou a estudar desenvolvimento, mas a gerir crises, porque o dia-a-dia em si é uma crise pela dificuldade de recursos, pelo peso enorme de uma carga assistencial para o qual a capacidade instalada teima em não chegar. Quando há bocadinho o professor Henrique Capelas dizia que
o Estado gasta, é bom perceber que o Serviço Nacional de Saúde, Portugal gasta cerca de 10% do PIB, daquilo que nós produzimos, na saúde. Mas aquilo que o Estado verdadeiramente gasta na menina dos olhos do Estado, que é o Serviço Nacional de Saúde, é pouco mais de 5%. Tudo o resto está em seguros, pagos por cidadãos, ou naquilo que se chama out of pocket, o dinheiro que eu gasto nos meus cuidados de saúde. O discurso aqui não dá. Podíamos ficar aqui a discutir se o Estado pode afford mais do que isso. E não é o sítio, nem sou eu a melhor pessoa. Mas o discurso não bate, é com a prática. Existe uma ambição muito grande de ter os médicos e todo o pessoal em indicação exclusiva, o que obviamente é desejado. Não passa pela cabeça que nenhum funcionário da SONAI trabalhe ao mesmo tempo para a Jerónimo Martins. Não passa para a cabeça. Essa figura não existe. No Serviço Nacional de Saúde, a maior parte dos médicos trabalham verdadeiramente também no setor privado, setor social. E é óbvio que essa dedicação é necessária, mas tem que estar enquadrada numa reforma que permita que os médicos, os enfermeiros e o restante pessoal ganhem aquilo que é aceitável para a sua diferenciação e responsabilidade, e isso passa por um maior investimento, não só em salários, mas sobretudo num melhor investimento em infraestruturas para a saúde, que não tem sido feita. E estima-se hoje que 1.000 milhões de euros não cheguem para repor o que está para trás, e numa atitude diferente, que clarifique o que é setor público, setor social e setor privado, mas que os ponham a convergir conjuntamente em algo que não se deve chamar Serviço Nacional de Saúde, mas Sistema Nacional de Saúde, em que o setor privado tem que ter uma cota indiscutível, o setor público chamará a si uma parte, e temos ideias sobre isso, mas obviamente eu só sou professor universitário e cirurgião e diretor de um serviço, não sou verdadeiramente um decisor político na saúde. João Marcos Gomes, esta reforma na área da saúde é possível com lobbies tão poderosos, com profissões tão corporativas, com tantos interesses instalados? Algum dia será possível? Bom, vamos lá ver. Nós falamos de gestão de saúde e parece que isto é sempre bom. E quando falamos de reformas na saúde... Parece um bicho-papão. Parece que é um bicho-papão. Mas eu acho que para as pessoas perceberem lá em casa do que é que se trata, nós estamos a falar basicamente da história da gestão das florestas e dos incêndios no verão. É igual. E as pessoas estão lá em casa, eu acho que toda a gente percebe, todos nós nos cafés, nos restaurantes, no trabalho, em casa, com os amigos, todos dizemos, bom, nós não queremos incêndios. O objetivo é não querer incêndios. E na saúde é igual. O objetivo é não ter doentes, ou ter tão poucos doentes quanto possível. É bom para toda a gente. É bom para o doente e é bom também para o orçamento de Estado. Não é? Porque a melhor maneira de não ter custos é não ter doentes. Portanto, o objetivo é não ter incêndios. E, portanto, tal como nós dizemos para a gestão da floresta, dizemos, bom, temos que limpar as matas, temos que nos preparar para que não haja incêndios. Mas se eles depois aparecerem, o que é que nós queremos que aconteça? Nós queremos que os incêndios sejam tão circunscritos quanto possível, sejam apagados tão depressa quanto possível e não haja reacendimentos. Ora, na saúde, a conversa que nós estamos aqui a ter é exatamente a mesma coisa. Nós queremos limpar as matas, nós queremos prevenir a doença, queremos rastreios precoces, queremos promover a saúde, para não termos doentes, ou temos tão poucos doentes quanto possível. Mas se tivermos os doentes, nós queremos que eles sejam tão bem tratados quanto possível, de modo a não haver reacendimentos. Não é? Não haver estes reacendimentos. Boa analogia. Ora, o problema, e esta é uma questão logo fundamental, é que quando qualquer um de nós, cidadãos, pessoas, vai ali à padaria portuguesa ou à padaria do bairro e pede uma bica, nós sabemos que a bica da padaria portuguesa e a bica da padaria do bairro são iguais, são equivalentes. E quando nós entramos, qualquer um de nós, cidadãos, entramos num hospital, achamos que este tipo de equivalência que encontramos na bica da padaria portuguesa e na bica da padaria do bairro, que esse tipo de equivalência também vamos encontrar entre hospitais. Ora, ou seja, achamos que é indiferente entrar num hospital A ou no hospital B,
porque os resultados vão ser equivalentes. Ora, a verdade é que não é assim. A verdade é que os resultados muitas vezes não são equivalentes e a diferença é muito significativa. Para os países onde há dados, como é o caso, e esses dados são públicos, são tornados públicos, como é o caso da Suécia ou como é o caso da Alemanha, nós vemos que a variação nos resultados de saúde é enorme, ou pode ser muito grande. E deixe-me dar estes 2 exemplos. Na Alemanha, por exemplo, a variação na taxa de reoperação depois de uma cirurgia à anca é de 18 vezes. Significa que o melhor hospital tem uma taxa de reoperação que é 18 vezes inferior ao pior hospital. Ou na Suécia, a variação das complicações capsulares depois de cirurgia às cataratas é de 36 vezes. É 36 vezes. Isto significa que o melhor hospital tem resultados 36 vezes melhores do que o pior hospital e que o pior hospital tem resultados, portanto, 36 vezes piores do que o melhor hospital. E estamos aqui a falar com ajuste do risco, ou seja, não há aqui diferenças na complexidade. Ora, isto é muito significativo. É muito grave. É muito grave para o doente e é muito grave para o sistema. Porque se eu tenho esta variação dos resultados, isto significa que eu estou a financiar práticas que não são tão boas quanto poderiam ser. E isto tem implicações para o utente e para as suas famílias, que passam a ficar doentes durante mais tempo e ver a sua doença, evoluir para estadios mais graves, desnecessariamente. E isto tem implicações também para o pagador, seja ele a seguradora, seja ele o Estado. Porquê? Porque está a pagar práticas que não resolvem o incêndio ou que não resolvem os reencendimentos. E, portanto, literalmente, estamos a deitar dinheiro à rua. Okay? E, portanto, esta ideia, a mudança, tem que haver uma mudança de paradigma. Nós falávamos aqui de financiamento. E, de facto, fala de números. E nós temos números, o que é uma coisa boa. Vamos lá ver. Antigamente não tínhamos números. Portanto, ter números é uma coisa boa. Mas os números que nós temos não são suficientes. Porque nós falamos de volume e não nos garante nada sobre os nossos resultados de saúde. Imagina, o exemplo que eu costumo dar é o exemplo das 2 aldeias, da aldeia de cima e da aldeia de baixo, com 2 populações idênticas. Okay? Para não haver diferenças no risco ou na complexidade. E imagine que num período de tempo, a aldeia de cima faz 100 cirurgias ao coração, 100 doentes, não é? 100 cirurgias ao coração. E que na aldeia de baixo só fazem 20. No sistema atual, o que nós ouvimos os decisores políticos dizer é o seguinte, a aldeia de cima, ou o hospital da aldeia de cima, é 5 vezes mais produtivo do que o hospital da aldeia de baixo, porque um faz 100 e outro faz 20. E como estamos a falar da mesma patologia, enfim, tudo igual, a mesma prática, eles até vai receber 5 vezes mais do que o de baixo. Portanto, premiamos o hospital da aldeia de cima. Agora, imagine, e este é um exemplo, e como não sou médico posso dizer essas coisas, que 95% dos doentes do hospital da aldeia de cima têm complicações pós-operatórias. Têm AVCs, têm infartos de miocárdio, que obriga a mais cirurgias, que obriga a mais internamentos, que obriga a mais consumo de medicamentos, que obriga a mais absentismo no trabalho, para a economia também. E imagine que no hospital da aldeia de baixo, aqueles 20 doentes, passado um mês, estão em perfeito estado de saúde. Estão a correr, não sei se isto é possível, mas enfim, estão a correr. A pergunta é, em que hospital nós todos, doentes, gostaríamos de ser operados? Na aldeia de cima ou na aldeia de baixo? Ora, é óbvio que, enfim, pelo menos para mim, eu quero ser operado na aldeia de baixo. E, portanto, do ponto de vista do doente, o hospital mais produtivo não é nada o hospital da aldeia de cima, é o hospital da aldeia de baixo. E do ponto de vista do sistema também. Porque a história continua, vai haver mais custos, vai haver mais reacendimentos, vamos ter mais incêndios. Enquanto na aldeia de baixo o problema fica resolvido. E por isso, nós temos de mudar o foco do volume, para esses números que refere, para o que nós chamamos de valores. Daquilo que uma determinada prática traz para o bem-estar do doente e para o bem-estar das suas famílias. E fazemos financiamento em função disso. Porque, repare, nós temos aqui um problema adicional. É que é um problema de desigualdade no acesso. Eu não sei onde eu estou.
Eu posso ter a sorte de viver ao pé de um hospital que tem os resultados 36 vezes melhores do que o pior hospital. E aí tenho sorte. Ou posso ter o azar de viver ao pé de um hospital que tem os resultados 36 vezes piores do que o melhor hospital. A questão é que quando eu entro eu não saio. E, portanto, há aqui uma falta de transparência que no limite, pode levar aqui a uma quebra de confiança, a uma grande desconfiança dos organismos públicos, dos organismos do Estado. Porque alguém deveria estar... Vamos lá ver. Eu quando entro num hospital, ou quando entro num restaurante, não é? Eu parto do princípio que alguém fez o trabalho de casa, não é? Uma autoridade fez o trabalho de casa e que vai garantir que eu tenha ali as condições para ter uma refeição como deve ser. Ora, quando eu entro num hospital também, parte desse pressuposto. Que alguém fez o trabalho de casa para garantir que eu vou ter as condições e os melhores cuidados de saúde possíveis. Bom, e a verdade é que, como nós não conhecemos estes resultados, como nós não sabemos o que é que está a acontecer, nós não sabemos quais são os resultados de saúde por unidade de saúde, nós não sabemos onde é que estamos a entrar. E isto é muito claro. Como é que nós escolhemos um médico? Como é que nós escolhemos um hospital? Bom, é claro que todos nós tentamos encontrar aproximações, fez o doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, qualquer coisa assim, não é? Fez numa grande universidade, é um cirurgião de um hospital central, é alguém que tem uma reputação científica muito grande lá fora, e claro que são aproximações e que nos diz bastante. Mas, objetivamente, nós não temos dados e precisamos ter dados. Henrique Capelas, então onde é que fica a nossa capacidade, a nossa liberdade de escolha? Existe? Bem, estava a ouvir realmente aqui e nós em saúde estamos fartos de fazer diagnósticos. Eu lembro uma vez o Presidente Jorge Sampaio, num congresso, diz: meus senhores, tanto diagnóstico hoje aqui se fez, então o que é preciso fazer? Porque realmente, portanto, isto também, falamos muito em reformas, e efetivamente, nós na saúde não estamos a fazer reformas. Estamos a fazer operações de curto prazo, de lifting. Vamos fazendo, à medida dos ciclos e dos governos que se vão aproximando, reformas de fundo que exijam um compromisso social, enfim, dos vários partidos das chamadas áreas do governo, não se tem feito. E, portanto, confundem-se muitas vezes reformas com cortes, não é? Eu quase que digo que é pegar numa bola de ténis e se começarmos a pressionar, ela diminui. Mas passa a troika, isto volta tudo ao mesmo. Portanto, as nossas reformas em Portugal têm sido um pouco isto. Não há, efetivamente, reformas de fundo. Estava a referir, e muito bem, que nós estamos muito centrados, enfim, na doença, no número dos atos. Mas talvez começarmos a meditar uma forma de modificar isto. Eu não sei, mas provavelmente, e vou pegar outra vez na questão do próprio financiamento, nós temos que começar por algum lado. O financiamento da forma que está hoje, dizia que há uns tempos um amigo meu, parece que estamos a financiar a doença. Porque é a pressão, os stakeholders, os gestores, os médicos, o doutor, é preciso fazer mais consultas, é preciso fazer mais, é preciso fazer mais. E o médico diz: alto lá, mas é preciso fazer mais, mas o facto, como diz muito bem, de eu fazer mais, de mais quantidade... E é isso que o Henrique Capelas, enquanto Presidente do Conselho de Administração, faz aos seus médicos? Eu não interfiro. Não quero desviar da conversa. Uma direção clínica no hospital, nessa área não interfiro. Estou a falar no financiamento e na gestão, no seu geral, é um pouco pressionar. Porquê? Porque os hospitais recebem em função da faturação que apresentam ao Ministério e dos atos que vão praticando. A minha questão, que não é minha, poderá ser aqui do professor que é médico, diz assim: mas será que eu fazer mais atos, praticar mais atos médicos num cidadão, estou a fazer com que ele fique mais saudável? A priori sim, mas o que é que eu quero dizer? Nós não estamos tanto centrados na saúde, mas sim em praticar atos médicos. Quando hoje nós sabemos o paradigma da medicina, nós olharmos para o cidadão como um todo, é mantê-lo saudável. Quando nós tivermos, ou se nós tivermos, um sistema que me financie por capitação, isto leva a que todos os envolvidos no sistema, desde os gestores aos médicos, comecem a pensar, não tanto em praticar X atos médicos, o Luís Castro está aqui, agora vou-lhe fazer uma intervenção cirúrgica aqui, outra ali, outra acolá. Não, o problema ou melhor, o paradigma, aquilo que eu me devo preocupar, é como é que eu devo manter saudável. Porquê? Porque eu recebo por capitação. Significa ou seja, pela área populacional, não é? Por ano, numa determinada população, sou responsável pela saúde daquela população e a minha preocupação, como recebo um X por ano, é mantê-lo saudável. Porque se manter saudável, é bom para o sistema, porque gasta menos, naturalmente, é bom para o doente, porque fica, e para o cidadão, porque se mantém saudável, e o próprio sistema é o maior vigilante que está sempre sobre ele,
nomeadamente através ou de meios diagnósticos ou de exames que vá fazendo preliminarmente, para evitar que mais tarde venha a ter determinado tipo de doenças. Portanto, a minha preocupação é centrar mais, e aqui vamos bater na medicina curativa e preventiva. Nós hoje estamos muito focados na medicina curativa, medicina do medicamento, do não sei bem. É evidente que é importante, mas a medicina preventiva, todos sabemos que 10% que se gasta em medicina preventiva tem um impacto enormíssimo em termos da saúde dos cidadãos. Esta medicina preventiva, quiçá, provavelmente, eu não sou especialista nessas matérias, mas implica que os próprios ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério, enfim, a Secretaria do Desporto, têm que estar interligados. A saúde naturalmente, nós sabemos que a evolução na sociedade moderna e de hoje as pessoas serem mais saudáveis, naturalmente que se deve à medicina, mas deve-se, em grande parte, à mudança e à alteração das condições, digamos, sociais e de vida saudável. Portanto, a medicina preventiva é neste aspecto que nós temos que avançar, mas que continuo a dizer, para isso, nós temos que dar um pontapé de saída, temos que começar por algum lado. Nós estamos aqui em Portugal, já naturalmente, várias zonas do país que estão a ser financiadas por capitação. Naturalmente que precisam de alguns ajustamentos, mas continuo a dizer, é fundamental nós avançarmos por aí, porque é talvez um primeiro passo para redirecionarmos e não nos focarmos tanto na prestação dos atos, mas sim em preocupar-me em manter este cidadão saudável, o tal da aldeia que será o da aldeia de baixo, que dizia aqui o João Marques. Pronto, é um pouco isto porque nós temos este paradigma de nos concentrarmos tanto na doença, e isto acabamos por ser, agora, o tema hoje é das urgências, nos concentrarmos. Nós temos uma visão muito hospitalocêntrica. A nossa sociedade, como dizia aqui o professor José Fragata, o fundamental são os cuidados, os chamados cuidados primários, cuidados de proximidade. Nós dizemos isso teoricamente, depois na prática... Qualquer coisa vamos a correr para o hospital. O que é que acontece? Claro que isto depende de muitos fatores, não é? Muitas vezes as urgências, e vocês na comunicação social, claro, agora é um gáudio, nestes próximos tempos vai ser uma maravilha, porque tem sempre tempos de antena para falar sobre as urgências, o mau funcionamento das urgências e tal. Eu se quer que lhe diga, dá-me para fazer o seguinte comentário. Eu não sei se as urgências estão a funcionar mal, ou vão funcionar mal, ou estarão a funcionar muito bem. Repare, nós temos no país qualquer coisa como 6,5 milhões de episódios de urgência por ano. E há hospitais onde mais de metade das urgências são feitas. 47%, isto são estudos que não fui eu que os fiz, 45%, 47%, são as chamadas falsas urgências. O que faz com que alguns sejam mais de metade. Agora eu pergunto, Luís, pegando no caso, se quiser, do meu hospital, tem 300 urgências por dia. Claro que agora no pico da gripe terá 500 por dia. A minha pergunta se o hospital que tem 300 urgências, e se 40%, já nem vou para os 47%, 40% serão falsas urgências, se essa urgência, eu dou desse hospital como de todos os hospitais, estivessem efetivamente a tratar aqueles doentes que efetivamente necessitam teriam mais tempo, urgências, mais disponibilidade, seriam excelentemente bem tratados. A questão tenho determinadas equipas, as equipas médicas e não só, que estão vocacionadas para tratar X doentes. Estão a tratar o dobro. Não podemos pedir, que os serviços sejam da mesma qualidade. Se você devia estar a tratar 100 doentes por dia, determinadas equipas e tratam 300, é evidente que há constrangimento. Henrique, nem de propósito, porque na semana que passou, e vamos recuperar uma reportagem do Telejornal, em que se dá conta do pico da epidemia da gripe, e um pouco por todo o país, que se fez sentir nas urgências, tal como o Henrique Capelas acabou de referir. Vamos ver essa grande afluência de doentes às urgências. O país está sob aviso amarelo por causa do frio, em contingência por causa da gripe. Durante a noite, o Amadora Sintra viveu momentos difíceis. Foi, de resto, o único hospital na região de Lisboa e Val do Tejo com tempos de espera superiores às 10 horas. Eu cheguei às 11 da manhã, fui ali na urgência geral, porque eu estava a me sentir mal durante a madrugada, vômitos e pronto. Entretanto, disseram-me que era 9 horas de espera a terceira vez, puseram-me para o lado da obstetrícia que estava mais rápido. Atingimos em alguns dias mais de 1000 doentes nas nossas urgências, que é um número extraordinariamente elevado, e diariamente, consistentemente, acima das 500 na urgência geral. As autoridades de saúde recomendam que o primeiro contacto deve ser para a linha Saúde 24 e só depois para os centros de saúde. A população, antes de se dirigir aos hospitais,
contactar o SNS 24, que há muitas situações que podem ser orientadas, e consultar também os centros de saúde que estão abertos. Por exemplo, no Centro de Saúde da Amadora, o número de doentes aumentou para o dobro. A não esquecer o 808 24 24 24, a linha que já registra um acréscimo de chamadas na ordem dos 24%. A norte do país, a gripe está mais tímida, mas há pessoas que já esperam e desesperam. Para ver se me tiram estas dores, para ver o que é possível fazer a nível de exames, uma vez que já fui operada aqui, e para me tirar estas dores que eu tenho. Nem consigo estar sentada, nem andar. No Hospital de Santo António, no Porto, a última noite foi dramática, com a lotação para internamentos já esgotada. Temos as nossas camas, a capacidade de internamento esgotada e, portanto, a partir de agora vamos começar a acumular doentes no serviço de urgência. Há 50 doentes acima da capacidade, o que representa mais de 20%. Tanto a noite como a manhã trouxeram mais doentes com infecções respiratórias. Um cenário semelhante em Gaia, Braga e no Hospital de São João, no Porto. Fui chamado passado 6 horas. Teve uma pulseira azul ou verde? Amarela. Nota-se que sim, não posso dizer que seja gripe ainda não há de facto nada que nos diga que já está a gripe aí, mas mais infecções respiratórias sim. O Hospital de Santa Maria da Feira é o primeiro na região norte a ativar o plano de contingência com reforço de equipas. Mais abaixo, no interior alentejano, em Beja, houve tempos de espera superiores às 8 horas. Ainda há 4 dias estive aqui com a minha mãe nas urgências, veio das 11 da manhã e saí daqui eram 2 da manhã. O fluxo de doentes é perfeitamente normal para a época, os tempos de espera estão a ser cumpridos. O dispositivo de norte a sul do país está montado. Espera-se que no decorrer da próxima semana o número de doentes aumente com a chegada do pico da gripe. José Fragata, recordo-me, e não vai assim há tantos anos quanto isso, que à mínima constipação ou com os sintomas de gripe nós não corríamos imediatamente para o hospital. Mudámos comportamentos? Claro, isso decorre um bocadinho da conversa que temos estado a ter. Eu acho que usando o privilégio deste palco, é bom dizer-se que nenhum serviço de saúde que está previsto para tratar uma determinada população aguenta momentos de pico desregrados como estes que se vivem. Não se consegue contratar de um momento para o outro 20 ou 30 não é médicos e possível. enfermeiros, não é? Nenhum sistema de saúde ou qualquer outro consegue prever ou amortecer isto. As autoridades de saúde, a Direção-Geral de Saúde, as autoridades de saúde colocaram ao dispor da população instrumentos como a linha de saúde de apoio, linha de saúde 24, que é operada por profissionais competentes. Quem são já agora? Quem é que está do outro lado da linha? São médicos e enfermeiros? Médicos e enfermeiros, portanto, preparados para esse fim, para aconselhar a população. Em quem se pode e deve confiar. É preciso que se diga, e portanto a primeira atitude é telefonar e saber... Mas as pessoas desconfiam sempre de quem está do outro lado. Antes de ir, não. Quem está do outro lado são pessoas mandatadas pela Autoridade de Saúde. É preciso dizer que ir aos hospitais, onde neste momento haverá esperas de meia dúzia de horas e mais, não é bom para os doentes. Os hospitais são um local perigoso, não é? Os hospitais são locais perigosos. Às vezes saímos de lado com doenças que não trazíamos antes. E é uma atitude cívica das pessoas perceberem que o seu sistema de saúde, por melhor que seja, não comporta isso. É importante dizer-se que as gripes na população nova e saudável, e os novos são até aos 65 anos, a não ser que tenham verdadeiramente outras complicações e comorbilidades, é uma doença que se trata em casa, com anti-inflamatórios e com espera. E só eventualmente, se a febre persistir para além de 3 ou 4 dias, ou se houver... Antigamente havia médicos que diziam, se persistir ao fim de 3 dias, venha cá, não é? Se houver esses sinais, então é que se deve recorrer aos sinais. Mas eu queria centrar um bocadinho, ou desviar um bocadinho a conversa, se me permite, claro, e disse-nos há bocadinho, naquilo que o professor João Marcos Gomes falou. Sobre a extrema variação na prestação de cuidados de saúde. Não é um problema nacional, é um problema mundial. A taxa de cesarianas numa cidade do país não é igual à de outra, apesar da população das mulheres ser provavelmente a mesma, ou não é igual num país em relação ao outro. Há uma grande variação que resulta
do modo como alguns de nós encaram a saúde e os métodos e as indicações. É preciso perceber, a OCDE aludiu no início da peça a isso, em janeiro de 2018, ano passado, faz agora um ano, a OCDE estimou que o desperdício em média na saúde, na área da OCDE, era de cerca de 20%. Portanto, 20% daquilo que fazemos em saúde ou não é adequado, ou não é efetivo, ou não é eficaz. Isto leva-nos um bocadinho à abertura de conversa que o João criou, que é: será que nós estamos a olhar a saúde de uma perspectiva correta? Eu dou-lhe um exemplo que também, enfim, que é metafórico e que eu uso com alguma frequência. Quando nós levamos o carro à oficina, nós não pagamos ao mecânico por ida à oficina. Nós pagamos ao mecânico por carro consertado. Mas nós pagamos a saúde por ida ao médico. E os hospitais são financiados por procedimentos. E nós ouviremos um Ministro da Saúde, ou um Primeiro-Ministro, ou alguém, o jornalista, dizer: estamos melhores, porque já fizemos mais 20 mil cirurgias e 52 mil consultas. Isso não quer dizer nada, porque eu posso fazer consultas e cirurgias que não são necessárias ou que não correram bem. Há uma nova abordagem que nós, na Universidade de Nova, estamos a olhar com muito cuidado, e que até foi alvo de um laboratório colaborativo com a FCT que ganhamos e que estamos agora a implementar. E há uma área que diz muito ao professor João Marcos Gomes, porque está a liderar esse aspecto na Universidade, que se chama olhar a saúde baseada em valor. Basicamente resume-se a isto: quantos cuidados de saúde é que eu compro com o euro que gasto? Esta não é uma perspectiva economicista, ao contrário do que se pode pensar. Eu não me interessa quantos doentes são operados ao coração, ou quantos doentes fazem cateterismo para desentupir as coronárias. O que eu quero saber é, com o dinheiro que eu gastei para isso, quantos é que estão a trabalhar ou a jogar golfe ou nas suas famílias ao fim de 6 meses, 1 ano. A garantia de um automóvel é hoje 2 anos. Para as marcas japonesas é de 5. Mas qual é a garantia de uma cirurgia? Qual é a garantia de um tratamento? É óbvio que a medicina, nós não podemos comparar a medicina com os automóveis, porque obviamente há variabilidade biológica própria e nós não somos todos igualmente bons. Mas tem que haver, temos comportamentos tem que haver idênticos. Um mínimo, tem que haver um standard que torne os cuidados de saúde cada vez mais previsíveis. Nós não podemos, penso que era Deming ou Peter Drucker diziam que todos temos que apresentar números, porque nós acreditamos em Deus, os outros têm que trazer todos números. Não se consegue fazer gestão sem números. Esta perspectiva da medicina baseada em valor não é uma perspectiva economicista, é uma perspectiva que olha para resultados, não naquele dia, mas ao fim de 1 ano ou de 5 anos, e que nos pergunta, que nos interroga, numa relação de custo e efetividade, quanto é que nós gastamos para chegar àquele resultado. Com base nisto, nós conseguimos começar a comparar tratamentos baseados na qualidade e na efetividade dos tratamentos e naquilo que nos custaram. E quando começarmos a falar essa linguagem, e há um esforço grande em hospitais públicos e em hospitais privados, no Porto, o IPO do Porto é um bom exemplo, nós em Santa Marta na cirurgia cardíaca, a José de Mel Saúde na área dos privados, está a fazer um esforço muito considerável no sentido de que a saúde passa a ser encarada numa perspectiva de criação de valor. O que vai acontecer a seguir é que o financiamento vai acompanhar isso, porque automaticamente quem paga vai querer saber o que é que paga. A saúde é uma das áreas de atividade em que nós privilegiamos o serviço, o processo, em vez do resultado. E nós queremos começar a privilegiar o resultado em saúde. Essa mudança vai tornar os cuidados de saúde mais custo-efetivos. Portanto, de novo, não é uma medida economicista, é uma medida que olha primeiro para os resultados em saúde, que não são os resultados que eu acho como médico, mas os resultados que os doentes sentem e percebem. E quando fizermos isso, o financiamento, as seguradoras, o financiamento público vai acompanhar, porque a tendência vai ser deslocar o dinheiro para onde ele gera mais valor. Nós temos que passar a olhar a saúde numa perspectiva que eu olho
por valor. Nós estamos a milhas de distância disto. Este foi um movimento que começou nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, um homem chamado Michael Porter, que é economista. Há quem discuta se isso poderá ser aplicado a sistemas públicos de saúde, mas de facto pode, com alguma correção. E nós temos uma distância muito grande, mas está a ver, isto são reformas construtivas da saúde, não são panegíricos aqui e ali, são maneiras diferentes que acontecem ao clicar de dedos, mas que têm a começar, como o IPO do Porto começou, com unidades ou com áreas piloto, que fazem verdadeiramente escolher grupos de doenças que nós começamos a encarar desta maneira. Mas esses modelos são modelos inspiradores, porque se nós continuarmos a fazer mais daquilo que estamos a fazer, o resultado que vamos ter, como dizia Einstein, nós não podemos resolver os problemas à luz do espírito com que foram criados. E verdadeiramente a saúde neste momento não é por fazer mais ou por os médicos se esforçarem mais. Não é para fazer mais do mesmo que nós vamos ter melhor. Nós vamos ter melhor se fizermos diferentes. E o fazer diferente é uma atitude e é isso que se espera de governos que sejam verdadeiramente reformistas. E é isso que eu acho, com toda a sinceridade, que tem faltado. João Marcos Gomes, a hospitalização domiciliária pode entrar nessa noção, nesse conceito de valor? Com certeza que sim. Ou uma rede de suporte para os doentes depois de hospitalizados? Quando nós falamos em valores, de facto, nós não estamos aqui tão preocupados com os custos. É claro que o custo é um assunto importante. Mas eu acho que a tónica, para as pessoas perceberem bem, tem que ser colocada nos resultados de saúde. E nos resultados de saúde não é se a hemoglobina isto ou se a proteína C reativa não sei o quê. Porque isto as pessoas não percebem. Temos que colocar a tónica nos resultados de saúde que as pessoas percebem e valorizam. Daí nós chamamos a isto de valores. Repare, deixe-me dar este exemplo do cancro da próstata e duas técnicas. Uma desenvolvida por uma clínica no norte da Alemanha, em Hamburgo, que é chamada Martina Clinic, e depois a técnica que é a cirurgia a céu aberto para as prostatectomias. Portanto, cancro da próstata. Se nós olharmos para os números e se olharmos para os indicadores de saúde globais com os quais estamos todos habituados a trabalhar, a sobrevida há 5 anos, qual é a probabilidade do doente estar vivo passado 5 anos depois da cirurgia, nós vemos, mais uma vez, países como a Alemanha, como a Suécia, onde há dados que são tornados públicos, que a probabilidade de sobrevida, de vida, passado 5 anos, é de 94%. Com esta técnica standard, vamos dizer, padrão, que é a tal cirurgia a céu aberto. E se compararmos com aquilo que acontece nessa clínica no norte da Alemanha, em Hamburgo, nós vemos que é de 95%. Bom, portanto, olhando para esse indicador, entre 94% e 95%, nós dizemos, bom, não há aqui grande diferença. Mas, se colocarmos em cima da mesa as dimensões que interessam ao doente, e aqui o doente só quer saber 2 coisas. Quer saber 3 coisas. Primeiro, vou morrer ou não vou morrer? Não vou morrer. 94% ou 95%, a probabilidade de morrer é baixa. Muito bem. Então, e que vida é que eu vou ter depois disto? Vou ter a mesma vida? Vou ter uma vida pior? E ele vai querer saber 2 coisas. Vou ser incontinente? Sim ou não? Vou ser impotente? Sim ou não? E aqui, se compararmos uma técnica e a outra, tudo muda. Repare, na Suécia, 50% dos homens, 1 em cada 2 homens que faz essa cirurgia, passado 1 ano fica incontinente. 50% dos homens. Na Martini Clinic, menos de 6,5%. Na Suécia, 80% dos homens fica impotente passado 1 ano. 8 em cada 10. Na Martini Clinic, menos de 35%. Portanto, não é indiferente uma prática e a outra. Bom, não é indiferente para o doente. E repare, para o doente, vamos lá ver, antes nós conhecemos estes números, não é, desta clínica, alguém, passaria pela cabeça de alguém ir para o norte da Alemanha ser tratado ao cancro da próstata? Se calhar não. É? Se calhar pensava nas tais aproximações de que eu falava há pouco. Não é? Bom, isto é um hospital central, isto é um centro de excelência, um centro de referência. Ou, se tiver dinheiro para ir para o estrangeiro, vão pensar, bom, estamos em Londres, em Nova Iorque, enfim, grandes centros, como se isto dissesse alguma coisa. Não passaria pela cabeça ir para Hamburgo. E, portanto, ter resultados, medir resultados e medir resultados que tenha
significado para o doente é absolutamente fundamental. Para o doente. Mas é fundamental para todos os outros. Para todos os outros players, para todos os outros... Olha, para o médico. Porque o médico, vamos lá ver, os médicos que estão todos os dias ali a trabalhar e a dar de si e a entregar-se, eles fazem verdadeiramente o melhor que podem. E quando escolhem uma técnica em detrimento de outra, eles escolhem conscientes da escolha com base na informação de que dispõem. Que é a informação, enfim, aquilo que eles podem ler, que não têm muito tempo, que trabalham muito, e há a produção científica que nunca mais acaba, e das próprias experiências deles. Mas é diferente se nós compararmos com grandes números e com grandes... com aquilo que acontece não apenas num determinado serviço, num hospital ou na sua realidade, com o que acontece no mundo. E, portanto, é importante nós acompanharmos este movimento de transformação no sentido da medição dos resultados. E as pessoas dizem assim, mas isto, o conceito é bonito, é interessante, nós concordamos com eles, mas isto é difícil de implementar. Não é nada difícil de implementar. Estamos a falar de questionários. É acompanhar doentes ao longo do tempo e perguntar aos doentes qual é que é a evolução no seu estado de saúde ao longo do tempo. Mais nada. Bom, depois de ter os questionários, é analisar os dados. Que às vezes as pessoas têm os questionários, têm as respostas, mas depois não analisam. Portanto, é bom para o doente, é bom para o médico, porque ele permite-lhe ver, bom, o meu colega do lado tem resultados melhores do que eu. Porquê? Por alguma razão. Porquê? Há uma citação do médico, de um cirurgião da Mayo Clinic dos Estados Unidos, que diz: nós quatro somos fantásticos. Temos uma ótima reputação no mercado, fazemos não sei quantas cirurgias por ano. Mas todos nós quatro abordamos o mesmo problema de maneira diferente. Ora, pelo menos 3 de nós estão enganados. Portanto, é bom para o doente, é bom para o médico e é bom para os gestores das unidades de saúde e para o pagador. Porque podem passar a induzir um bom desempenho porque passam a saber o que é um bom desempenho. E até agora, enfim, não sabem o que é um bom desempenho. Portanto, esta questão, vamos lá ver, que nós falamos das urgências, estas pessoas todas vão à urgência, que não há camas e que... Vamos ter que ser objetivos. Nós vamos ficar sem dinheiro. Ponto final. Nós vamos ficar sem dinheiro. Portanto, nós temos que decidir... E os medicamentos vão tornar-se mais caros. Nós vamos ficar Tudo vai ser mais caro. Portanto, nós vamos ter de decidir onde é que vale a pena colocar o dinheiro. Ponto final. E vamos ter que colocar o dinheiro onde, de facto, as práticas resultarem em mais valor. Henrique Capelas, no Hospital de Guimarães, como fazem a gestão? Antes de mais, vocês têm uma característica muito especial, doenças raras, e como tal, muitos milhões para medicamentos. Como é que fazem a gestão de um hospital como... Ou como se faz a gestão de um hospital como o de Guimarães? No hospital, naturalmente, o Hospital Senhora de Oliveira de Guimarães, enfim, tem os problemas e as questões, enfim, que são comuns, digamos, à maioria dos hospitais. Tem essa especificidade própria de ser um centro, um dos 5, 6 centros de referência das doenças lisossomais de sobrecarga, chamadas doenças raríssimas, doenças raras. E isto, já agora uma nota também para as pessoas perceberem, nós temos, naquele centro de referência, tratam-se na ordem dos 60 doentes por ano. E só para as pessoas terem uma ideia lá em casa, estes 60 doentes, em termos de farmacologia, em termos de fármacos, de medicamentos, é praticamente metade da nossa despesa em medicamentos. 50%, 12 milhões de euros para tratar estes 60 doentes. 12 milhões de euros é uma para nota 60 para doentes. as pessoas que falam do nosso Serviço Nacional de Saúde, de ser mau, de ser bom, ver digamos, a qualidade deste Serviço Nacional de Saúde, que trata, estes 60 doentes custam metade, enfim, do orçamento do resto dos doentes. Portanto, isto mostra o que é a excelência deste Serviço de Saúde. Como dizia aqui o professor Marques também, é evidente que nós iremos caminhar e cada vez mais, porque, enfim, isto é dos livros. A economia não está a crescer naturalmente ao ritmo que crescem as doenças, as despesas em saúde. Isto significa que há de haver uma altura. Aliás, há uma frase que eu me lembro sempre na saúde do Lord Rutherford, que é o Prémio Nobel da Física, e ele diz: because we are poor, we have to be intelligent. Ou
seja, isto aplica-se muito à saúde, porque não é porque nós somos, é porque nós temos recursos limitados, nós temos que ser inteligentes e descobrir, efetivamente, novas formas para conseguirmos tratar, digamos, os doentes e as reformas são profundas que têm que ser feitas. Há pouco falou aqui na questão, efetivamente, dos rankings, das métricas de medir os hospitais. Não é fácil, porque a medicina, a saúde não é propriamente estarmos a ver quem fabrica os melhores pares de sapatos, ou as melhores botas, ou os melhores em saúde. As coisas são um pouco mais complicadas. E tão complicadas porque, repara, a própria entidade reguladora, com aquele projeto de SINAS, não é? Há um projeto no sentido de ir, não digo classificar, mas de alguma forma ordenar os hospitais pela excelência nos tratamentos, nesta área ou naquela, e isto tem dado, até recentemente, foi da imprensa e tem dado algumas confusões. Portanto, o estarmos... Mas é fundamental, como diz, e eu concordo plenamente com ele, que nós tenhamos, efetivamente, eu acho que aqui é também importante nós praticarmos cada vez mais o benchmarking. Nós, se pegarmos nos hospitais portugueses, efetivamente há pouco falou, um hospital que tinha 36 vezes um tratamento pior relativamente ao outro, nós também temos essas métricas aqui em Portugal. Nós sabemos que entre um hospital com melhor desempenho e o hospital que tem um menos bom desempenho, há... Para dizer isto também, nós pegamos nos 31 ou 32 ou 33 hospitais mais importantes do país. Se aqueles que estão no limite inferior tivessem e praticassem, digamos, gerissem, digamos, de uma forma melhor, como estão aqueles que estão colocados em primeiro lugar, nós teríamos logo aqui uma poupança de milhões. Portanto, o que é que isto significa? Que nós temos que, efetivamente, aprofundar ferramentas de comparação, de benchmarking, para ver como é que este faz, deixa-me ver como é que posso fazer também melhor, porque há, efetivamente, aqui um desperdício, como referiu, e não é preciso lá fora, cá o Tribunal de Contas, também aqui em Portugal, que já o referiu, o desperdício na saúde anda na ordem dos 20%, 25%. E o problema é que o desperdício não é uma rúbrica, que toda a gente concorda, eliminar o desperdício. Pois, mas o desperdício não é uma rúbrica de balanço, que chega ali e vamos cortar isto. Não. O desperdício existe em todos, nos mínimos atos, em todos. Portanto, isto prende-se com uma questão mais geral. Portanto, esta questão, efetivamente, é importante do benchmarking, da comparação entre os hospitais, nem sempre, e porque isto a medicina nem sempre é fácil. Eu já agora também queria destacar aqui referiu, e muito bem, aliás, o Michael Porter escreveu esse livro, eu penso que ainda não existe tradução em Portugal, eu comprei há 10 anos, em inglês. Existe em português. Já existe em português? Ótimo. Eu ainda comprei, mandei vir uma edição brasileira, do Brasil. Mas é brasileiro. Portugal ainda não. Eu tenho esse livro já, e eu referi aos meus alunos já há muitos tempos assim, provavelmente daqui, quando ele saiu esse livro, daqui a 20 anos Portugal estará a entrar neste paradigma, porque efetivamente nós... Um bocadinho mais cedo. E voltando, já estamos mais cedo, felizmente. Mas isto para dizer o quê? Nós efetivamente temos que mudar este paradigma, que já foi aqui mais que falado, do tratar e do sermos financiados por atos. Quanto mais fizer, melhor. Mais cirurgias, mais não sei o quê. Não é? Quando o que é aqui importante, e como disse bem, o cidadão quer saber o chamado o gasto Eurosaúde, este Eurosaúde que eu ponho aqui dos meus impostos, o que é, que resultado é que eu tenho. Não é? Isto aqui é importante, mas isso implica que o sistema de saúde, naturalmente, fique e esteja mesmo focado no próprio cidadão. Nós falamos isto constantemente, o cidadão no centro do sistema. Não sei, nós podemos refletir, será que o cidadão está tanto no centro do sistema como seria desejável? Porque vamos lá ver, nós temos uma organização, cuidados hospitalares. Somos uma sociedade hospitalocêntrica. E temos aqui outro castelo, cuidados de proximidade ou cuidados primários. É evidente que esta separação não é como eu a estou aqui a apresentar, mas eu estou apenas por uma mera questão de fazer aquilo, de poder didática, digamos assim, que é a interligação dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares tem que ser cada vez maior. E falarmos só em colaboração, temos que colaborar mais, não sei se será suficiente ou se será necessária uma verdadeira integração. Porque se eu tiver cuidados integrados, a minha preocupação vai ser prestar cuidados em contínuo ao cidadão, em mantê-lo saudável e não prestação de atos isolados. Isto é da parte do hospital, isto passa para lá, que passa a ser da parte dos cuidados primários. Portanto, isto para dizer que há muito trabalho aqui a fazer, digamos, nestas duas áreas e só assim é que se colocará o cidadão no centro do sistema, se nós tivermos estes cuidados integrados, efetivamente, em função do cidadão. Penso. José Fragata, duas perguntas
numa pergunta só. Taxa de absentismo na saúde, temos médicos e enfermeiros suficientes? Deixe-me antes, se me permite, antes disso, deixe-me dizer... Temos 5, 6 minutos e eu ainda gostava de voltar a José Marcos. Deixe-me dizer uma coisa. Esta questão do doente no centro do sistema, o doente no centro, mas onde é que o doente havia de estar? Bem, isto é mais uma figura alegórica como outra qualquer. Mais do que o doente no centro do sistema, a equipa que o trata e o doente, que devem fazer equipa para esse fim, devem estar no centro do sistema. Mas, verdadeiramente, o doente não podia estar no centro, porque o nosso foco é de facto. Mas se reparar bem, os hospitais não estão feitos em função dos doentes. Os doentes vão à cardiologia, vão à pneumologia. Os hospitais não estão organizados em centro do doente. Esta perspectiva do valor em saúde dá uma possibilidade de os doentes estarem orientados por patologias. Eu dou-lhe um exemplo. Eu dirijo um departamento de coração, vasos e tórax. O tórax aqui é capaz de estar a mais. Mas coração e vasos estão, de facto, alinhados no mesmo tipo de doença, que é comumente a doença aterosclerótica. Portanto, os doentes não estão, de facto, no centro dessa linha de montagem. Esse é um aspecto absoluto. Mas isto prende-se com uma outra, só para terminar, que tem a ver com o que é que leva os doentes a escolher. Apesar de muitos doentes já escolherem hoje, com base nos poucos dados de saúde que vão existindo para a população, traduzidos, os doentes escolhem os médicos ou os hospitais por questões de reputação, por questões de proximidade. Eu dou-lhe um exemplo. Nos Estados Unidos, desde 1991, os meus colegas, cirurgiões cardíacos, têm o nome deles publicados no jornal regularmente com a taxa de mortalidade ao lado. Nem é por hospital, é por cirurgião. Quando o presidente Barack Obama foi operado às coronárias, curiosamente não escolheu um dos hospitais que tinha os melhores rankings, mas tinha confiança no cirurgião em Nova Iorque que foi. Portanto, o que leva os doentes a escolherem um cirurgião ou um hospital tem mais a ver do que os números só, se bem que já há uma parte da população que olha para esses números. E esses números, eu tenho em Santa Marta publicado à porta do serviço a taxa de mortalidade, a taxa de infecções, a taxa de complicações, porque como quando vamos a um restaurante, os doentes devem saber o que é que os espera. Mas tinha perguntado qualquer coisa... Temos médicos e enfermeiros suficientes e a taxa de absentismo? Não, eu acho que em relação a médicos, temos falta de médicos na área da anestesiologia, uma falta gritante como ainda há poucos dias, e em relação aos enfermeiros, claro que temos falta, e temos falta funcional. Os enfermeiros, numa decisão que foi política, que foi necessária ou entendida como tal, passaram a 35 horas de trabalho. Obviamente isso reduziu-se em redução de trabalho de enfermagem. Mas, para mim, reduziu-se no encerramento de camas. Não entraram enfermeiros na proporção daquilo que lhes foi reduzido o horário. Redução de camas, para mim, significa menos capacidade de assistência. Nós não podemos ter um discurso de pró-Serviço Nacional de Saúde numa área e depois cortar nas outras áreas, porque verdadeiramente não se fazem omeletes sem ovos. Absentismo. A maior parte... Não é demasiado elevado. Absentismo não. Absentismo é aquele... A maior parte dos hospitais hoje tem a esmagadora controle de presença biométrica, é uma coisa que eu acho que é verdadeiramente degradante, quer para deputados, quer para médicos, como aliás foi recentemente falado, mas o absentismo é mais aquele que a lei permite através das licenças. Nós temos um sistema de suporte social e bem muito grande e somos bastante permissivos em relação a licenças legais por absentismo. Mas é a matriz social europeia, é a matriz que a sociedade tem e eu não vou nem por um momento aventurar-me a isso. O que eu lhe digo é que precisamos de mais pessoal para permitir exatamente essa bondade que temos em relação às licenças que permitem hoje licenças prolongadas por maternidade, por isto, por aquilo, por casamento. Nós somos relativamente generosos em relação a isso, mas à entrada de uma urgência ou de um bloco operatório, os doentes não se compadecem com isso. Isso tem que ser pago. Nós se nos queremos dar ao luxo de ter esses direitos que são importantes e conquistados e que eu, Deus me livre, aqui de criticar, temos de estar preparados para pagar por esses direitos. João Marcos Gomes, num minuto apenas, porque já não temos muito mais tempo, mas neste valor de saúde, na pessoa estar no centro do sistema, o doente é um utente
ou um cliente? Deve ser um cliente. Agradeço a pergunta. Não posso ouvir isto. Agradeço a pergunta, porque normalmente as pessoas dizem... Dois minutos. Deixa-me dizer isto. Olha, o outro dia eu estava numa conferência e alguém com responsabilidades públicas na saúde disse: nós não os devíamos chamar utentes, devíamos chamar fregueses, porque estamos preocupados com os senhores da nossa freguesia. Depois fala-se dos utentes, dos cidadãos. Eu aqui, é uma provocação, eu digo, chamem-lhe clientes, para não se esquecerem que é para eles que nós trabalhamos. E tem mais hipóteses de escolha. Não nos esqueçamos que é para eles que nós trabalhamos. O conceito de cliente tem sob esse ponto de vista, devemos chamar-lhes clientes, não é? Agora, mas porquê? Tem essa liberdade de escolha? Não, tem mais possibilidades porque nós trabalhamos para ele. Nós trabalhamos para o doente. Nós trabalhamos para a família do doente. Nós trabalhamos para acabar com o incêndio tão cedo quanto possível. Nós trabalhamos para que ele seja feliz. Nós trabalhamos para que ele tenha uma vida. Não, é para isso que existe. É verdade. Mas, se me permite, mas a relação que temos com ele, e isso o João não pode falar disso porque não é médico, é uma relação que é hipocrática. E a relação hipocrática diz que eu tenho que pôr o interesse dos meus doentes à frente de qualquer outro interesse, que é uma coisa que eu faço. Quando os trato na privada, esses meus doentes são clientes. Mas são primeiro doentes, e depois é que são clientes. Eu percebo que os gestores usem a linguagem de clientes e neste aspecto de os tratarmos bem, eu não preciso de chamar clientes, porque chamando-lhes doentes... Mas será que estão assim tão distantes na forma como cada um olha? Eu acho que não. Julgo que estão muito próximos. Mas os dois conceitos muito rapidamente. Os dois conceitos sabemos que estamos a eu trato-os como doentes e penso que possam ser clientes. Para terem a tal opção de escolha. Exatamente. Isso é o conceito. Mas 10 segundos, João. Só para lhe dizer, nós temos que medir resultados urgentemente. E podemos ter surpresas muito agradáveis. Deixe-me dizer isto. Nós estamos todos a pensar que se calhar há hospitais centrais vão ter bons resultados e que os do interior se calhar não têm. Temos um médico, outro dia, do Centro Hospitalar Universitário de São João, que me dizia, os meus doentes, eu mando-os ser operados em Mirandela. E eu dizia, na Mirandela sou professor. Então, mas aqui no Centro Hospitalar Universitário de São João não tem cirurgiões capazes? E ele diz-me, com certeza que devo ter, eu é que não os conheço. E ali eu sei que eu tenho bons resultados. E, portanto, estamos a falar de uma nova organização dos sistemas de saúde com base no valor e com base naquilo que interessa ao doente, nas dimensões que são importantes para eles. João Marcos Gomes, José Fragata, Henrique Capelas, muito obrigado pela disponibilidade que tiveram. Obrigado por terem partilhado connosco os vossos conhecimentos e saberes durante 60 minutos. Um bom regresso para quem vai fazer uma viagem mais longa. A vocês também, mais uma vez, parabéns pela forma tão simples e tão pedagógica com que abordaram o tema aqui no Sociedade Civil. Boa tarde.